E eu sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta com o teu pai, com o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito, de educação. Cara, é engraçado que eu perguntei pro meu pai e ele te mandou tomar no cu. Louco isso. Muito louco, meu pai. Sério, meu pai. E olha que ele teve educação na época da ditadura. Ou seja, ao contrário do meu pai, tem muita gente que não lembra das experiências ruins que teve na ditadura. Mas tudo bem, tem que ter paciência. A gente tende a bloquear experiências traumáticas. O Brasil é um pouco como aquela sua amiga que terminou com um cara escroto e agora fica... Ai, mas ele era tão fofo. Não, não era e a gente vai te lembrar, amiga. Vamos mandar foto do cara usando o cabalão da Ralph Lauren. A gente vai, é isso que amigo faz. Vai lembrar que ele usava um carro com neon embaixo. Tá? Que ele tinha uma tatuagem que dizia Deus é top em letras cursivas. Tá? O Bolsonaro, ele é daqueles que acham que na ditadura houve o chamado milagre econômico. E é verdade. O PIB cresceu 10% por ano entre 68 e 73. E é verdade que a inflação caiu. Mas esse milagre não foi para todo mundo. Para que o plano de crescimento funcionasse, os militares resolveram conter os salários, mudando a fórmula de reajuste pela inflação. O valor real do salário mínimo dos anos 70 passou a equivaler a metade do que valia antes. A medida foi tão impopular que foi preciso calar os sindicatos para que ninguém reclamasse. O direito à greve acabou. Havia mesmo muito emprego no setor da construção civil, mas com jornadas de até 56 horas semanais, além de sábados e domingos. Deve ser isso, aliás, que o Bolsonaro queria dizer quando falou em pleno emprego. Se trabalhava a semana inteira. O Brasil se tornou campeão mundial de acidentes de trabalho. Ou seja, teve milagre, mas foi só para a galera do cercadinho VIP. Tipo se Jesus transformasse água em bebida que pisca. E só para quem tem pulseira. O Bolsonaro cita ainda outro mito da ditadura, a ideia de que o Brasil era seguro. Isso não é verdade. De 1920 a 1960, a taxa de homicídios esteve sob controle, numa média de 5 mortos a cada 100 mil habitantes. Até que a taxa começou a acelerar, onde? Na década de 60. Em 68, já eram mais de 10 mortos por 100 mil. Nível que a Organização Mundial de Saúde considera epidêmico. Sim, se o homicídio fosse uma doença, na ditadura tinha virado uma epidemia. Filho, leva esse casaquinho aqui que você pode pegar um homicídio. Ah, mas você tinha mais sensação de segurança. Isso sim, porque as mortes não estampavam a capa dos jornais. A ditadura resolveu o problema da violência botando um censor na redação dos jornais. Sim, na época tinha alguém dentro do jornal que ganhava bem. Isso é verdade. Não por coincidência, a escalada do homicídio se acelerou no final da ditadura, quando policiais formaram grupos de extermínio, como o Esquadrão da Morte, que tem esse nome porque era um esquadrão que produzia cupcakes. Não, produzia morte. E não foi só o Esquadrão da Morte, tá? O governo também executava pessoas. O número de mortos e desaparecidos pela ditadura, oficialmente, tá, é de 464 pessoas. E para quem diz que quem foi preso era tudo terrorista, vale lembrar que crianças foram torturadas. E não me ver alegar que toda criança de 3 anos é uma espécie de terrorista. Não. Não. É muito importante ouvir as vítimas, sério. Falando sério, a não ser claro que você seja o Amado Batista, que foi torturado na ditadura, mas o Amado estranhamente acha que mereceu nesse vídeo. Eu acho que quando uma criança cospe sua cara, chuta sua canela... Mas o que você estava fazendo errado? Você estava mandando dinheiro... O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá louco? Marília Gabriela, maravilhosa. Marília Gabriela. Acho que toda vez que alguém vier falar bem da ditadura, tem que responder: você tá louco, Amado? A não ser pelo louco do Amado, ninguém acha que mereceu ser torturado. E, finalmente, na ditadura, houve, sim, corrupção e muita. Só que os casos só começaram a ser apurados depois do fim do regime militar. Como a gente pode ver nessa entrevista do então Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, cujo nome parece uma magia do Harry Potter. Sepúlveda Pertencios! Para o povo, doutor Pertence, a pergunta fundamental é a seguinte: o senhor que está acompanhando vários casos ao mesmo tempo, Sunaman, Coroa, Brastel, etc., é uma pergunta só que eles fazem: quando é que o pessoal vai para a cadeia?
gostaria de saber. Spoiler, ainda não foram para a cadeia, até hoje. Sabe a ponte Rio-Niterói? É uma obra faraônica que custou bilhões de reais e que, segundo o Tribunal de Contas da União, foi superfaturada. Sabe o Minhocão, obra feita por Paulo Maluf, na mesma época em São Paulo? Mesma coisa. Aliás, sabe o Paulo Maluf? Ele também é uma obra superfaturada feita pela ditadura. Mas era outro tipo de corrupção, né? Não era que nem hoje, que uma sala Odebrecht dá 100 milhões para ganhar licitações da Petrobras. Realmente, não era. Naquela época, as empresas já estavam dentro do Estado. O golpe militar de 64 não foi dado só por militares. Teve um apoio imenso de setores da sociedade civil, incluindo empresários. Mais de 80 empresas financiaram ou pelo menos apoiaram a ditadura. Sim, não foi um golpe, foi um crowdfunding. Os presidentes de algumas empresas até participavam de sessões de tortura. E quem disse isso foi o então cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. Eram torturados também à vista de alguns ricaços que pagaram para poder assistir à tortura dos inimigos deles. Essa é a recompensa mais estranha para um catarse. Os ricaços pagavam para ver os inimigos sendo torturados. Hoje em dia a gente só quer que os inimigos tenham vida longa para poder ver de perto a nossa vitória. Progredimos. A participação dos empresários na ditadura era escancarada. Os fornos da empresa Votorantim foram usados para queimar toneladas de livros, filmes, até capas de discos. Na Argentina, um dos crimes pelos quais o ditador Videla foi condenado à prisão perpétua foi o de genocídio cultural, por ter queimado livros durante a ditadura. Sabe o que aconteceu aqui? Nada. Em compensação, os torturadores no Brasil foram... Não, nada. Também nada aconteceu com eles. Aliás, aconteceu sim, eles ganharam a aposentadoria e estão fora da reforma da Previdência. A realidade é que os 20 anos de regime militar causaram muitos dos maiores problemas que temos hoje em nossos 29 anos de democracia. Fez explodir a violência, corrompeu a polícia, entregou a mídia para os seus aliados. E foi, além de corrupto, um regime de total impunidade. Por isso, é meio triste, ridículo mesmo, ver que a maioria de quem pede a volta dos militares ao poder está pedindo o fim da corrupção. Mas não dá para dizer que todo mundo que pensa assim é louco ou burro, porque não seria justo com os fascistas. Agora...